Anitta, He-Man, vem cá. Oi! Devagar. Ah, você vai ficar catando cocô na rua, você vai ficar limpando cocô de cachorro, ele cheio de pelo. Então, a Comport Pet esse ano a gente vai fechar em 3 milhões de faturamento anual. 2 milhões de faturamento. Kleber do céu, pensa só você lá com R$20, seus primeiros R$20. Os zeros não multiplicaram ainda. Cara, e eu brinco, né, que hoje essas pessoas que mais criticavam antes, hoje vivem pedindo dinheiro emprestado, vivem pedindo emprego, né? Você vê como o mundo dá volta. Oi, pessoal! Eu sou a Raquel Chaves, uma pessoa apaixonada por histórias e empreendedorismo. O Conta Virada de hoje está na cidade de São Paulo. E olha quem vão ser os meus parceiros nesse episódio. Lindos, né? Eu amo pets. E quem também ama pets é o Kleber, fundador da Comport Pet, uma empresa especializada em hospedagem, adestramento e outros serviços para animais domésticos. E eu tô aqui para saber tudo dessa trajetória de superação, de uma pessoa que trabalha com o que ama e saiu das ruas para ter hoje um empreendimento de sucesso. Mas antes, aproveita para se inscrever no canal do Sebrae e ativar as notificações. Olá, Kleber! tudo bom? Tudo jóia! Que alegria estar aqui para conhecer você e a Comport Pet. O prazer é todo nosso. Assim como eu, todo mundo que está assistindo a gente está ansioso para saber todos os detalhes da gestão da Comport Pet, toda a história, sua trajetória que é incrível. Você está pronto para contar pra gente? Tô pronto, vamos lá. Vamos lá? Kleber, de onde surgiu o nome Comport Pet? Depois que eu comecei a trabalhar com animais, eu sempre fui muito fissurado pela mudança de comportamento. Então, o Comport, ele vem de comportamento. Eu abreviei para não ficar tão grande, mas ele vem de comportamento, que é o que a gente faz hoje. Me conta um pouquinho dos serviços que você oferece aqui hoje. Hoje nós oferecemos serviço de adestramento, creche, né, chamado Daycare, e hotel para cães. São 3 serviços que são nossos serviços principais, e eu tenho outros 2 serviços secundários, que é a parte de estética e a parte de veterinária. Quais são os tipos de pet que você costuma receber aqui? Olha, nós atendemos todo tipo de pet, inclusive a maioria é aquela galera do fundão que outros espaços como os nossos não aceitam e eles vêm para aqui para a gente poder recuperar esses comportamentos deles. O adestramento, sem dúvida, ele é meu preferido, ainda mais porque a gente muda a vida de cães e também de famílias, de diversas famílias, através do adestramento. Eu conheci em 2008, 2009, né, um cão chamado Thor. Era um Golden, ele era um filhote. E esse cachorro já tinha passado por outros 3 adestradores e não tinha sido resolvido. Inclusive, ele conseguiu quebrar o braço de um adestrador. E era um caso que todo mundo no parque já conhecia. Um cachorro que ele avançava em outros cães. E eu cheguei pra dona e me ofereci ali para resolver aquele caso. E eu consegui, através de técnicas corretas e de conseguir mudar como aquele cachorro ele vivia, esse cachorro começar a se relacionar, esse cachorro ficar mais controlado. Então, assim, em poucos meses, esse cachorro ele já estava ali introduzido em um grupo de cães, brincando, passeando, e cães que ninguém queria perto, porque ele avançava mesmo. Aqui eu consegui dar para ele tudo que eu queria dar. Que era ele ter liberdade, ele ter amigos, ele ter controle. Então, a Comport Pet para mim é uma família. Eu tenho assim um carinho, uma confiança, um amor incrível por eles. E o Kleber, que, não fosse por ele, eu não sei o que teria sido do Thor, nem da minha vida. É uma relação, assim, de confiança e de amizade de muitos anos. Kleber, busca aí na sua memória algumas histórias inusitadas aí de atendimento aos pets pra você compartilhar com a gente. Aqui mesmo, né, a gente já recebeu alguns cães, inclusive, que de manhã ele tá aqui passeando, daqui a pouco ele põe pra fora 1, 2 calcinhas. Pano de chão, né? A gente passa por cada sufoco, aí tem que sair correndo, ligar pra veterinária, saber como é que entender isso, se foi só aquela, se subiu mais alguma na casa. Vamos falar agora então do tamanho, né, da Comport Pet. Quantos funcionários você tem hoje? No total, são 32 na equipe. Desde parte operacional, administrativa, né? É bastante gente. É bastante gente. E a sede é aqui, você só tem esse espaço aqui. A sede é aqui, nós estamos indo agora para a expansão, então assim, eu quis testar bastante coisa, hoje eu tenho muito pé no chão e nós, de 2020 para cá, nós já montamos 300 lojas. Então agora eu estou capacitado, né, de realmente ir e montar as nossas próximas unidades, que vai ser uma rede e logo mais uma franquia aí.
por que empreender em São Paulo? No meu caso, assim, não tive muitas opções, eu já estava por aqui. São Paulo é tão grande, né, que é muito difícil você se destacar, né? Tem o tempo inteiro pessoas com mais acesso e com mais informações do que você. Então, por isso que eu busquei muito, assim, foco total no que eu queria e comecei a me especializar também fora do Brasil. Kleber, assim, eu queria também entender como que veio esse amor todo pelos animais, assim, um pouco da sua história, de como que você encontrou esse dom. Esse amor, ele não existia, né? Eu fui adotado por um cachorro. Daí eu fugia sempre de casa e voltava. E até um dia que eu fugi e eu não voltei mais. E aí eu acabei morando nas ruas. Nas ruas, um cachorro, ele me adotou. Ficou do meu lado o tempo inteiro, né? Eu brinco até que o grafite ele na minha vida foi um anjo ali, era Deus presente comigo. Até um dia que eu estava descarregando um caminhão de obra e entrou uma conversa e outra. O dono da obra falou que estava roubando muitas coisas lá. E ele me ofereceu para ficar dentro da obra, morando lá, para receber comida e local ali, um abrigo, em troca de olhar para ninguém roubar. E eu fiquei lá. Com grafite. Com grafite. Fiquei lá com ele. Só que até então, a obra acabou e eu nunca imaginei que seria uma casa de ração, seria um pet shopping. E eu fui convidado para trabalhar lá pesando ração, ajudante geral. Eu pesava ração, limpava as coisas. Até então, o meu salário era abrigo e alimentação, que para mim, naquela época, era muita coisa. E essa época você estava com quantos anos, Kleber? Eu estava de 16 para 17 anos. Ele falou o seguinte, ó, dá banho no meu cachorro. Se eu gostar, eu deixo você dar banho dos clientes. E eu dei banho no cachorro dele e ele adorou. E eu comecei a pegar, naquele dia, os clientes para fazer o banho e pato. Eu virei banhista e aí foi meu primeiro salário, que foi R$20. Esse foi meu primeiro trabalho remunerado, né? E como eu tinha endereço fixo agora, eu tive que me alistar para as Forças Armadas, que era obrigatório, ali com 17, ali para 18 anos. Agora eu tô aqui pensando, como ficou o grafite enquanto você estava no Exército? O grafite, eu saía de 15 em 15 dias, ia para lá visitá-lo, mas ele ficou lá no pet que eu trabalhava. E super bem cuidado, né? E, infelizmente, né, ele veio ali a óbito em 2009 para 2010 ali. E daí começa a minha história profissional, eu considero como adestrador, né? Porque foi lá que eu aprendi tudo que eu sei sobre a parte de comportamento. E eu tive a oportunidade de ir para o Canadá, uma empresa onde tinha alguns brasileiros que trabalhavam lá. Eu não falava inglês, mas como tinha brasileiros lá, mais 6 brasileiros, isso foi mais fácil para mim. E lá eu tive a oportunidade de trabalhar de manhã e aprender a técnica deles à tarde. Era uma troca, um intercâmbio ali em troca de serviço. E era focado em comportamento animal? Focado em comportamento animal. E vamos falar um pouquinho sobre a sua virada. Você estava nas ruas, começou a trabalhar, recebeu a sua primeira remuneração, R$20 aí, por ser banhista, de uma forma completamente por acaso, né? Qual foi o momento que você se deu conta que você era um empreendedor? Eu fui me dar conta, já era 2009 mais ou menos, quando eu comecei a fazer alguns atendimentos fora. Então eu falei... Você viu uma oportunidade de negócio mesmo? Eu vi realmente uma oportunidade. Eu só não sabia como isso... Eu poderia ter cliente todo dia, eu não sabia como escalar esse negócio. Naquela época a gente não falava disso. E eu descobri que no meu mercado tem uma baixa. E quando eu me vi cheio de dívidas, sem dinheiro, né? Sem cliente, falei, cara, preciso de ajuda. E comecei a pesquisar algumas coisas e aí eu encontrei o Sebrae. Então aí eu comecei a entender o que era, de fato, né, uma divisão empresarial. E aí começou a me dar, né, alguns insights, comecei a me organizar melhor. E aí em 2014 eu conheci a minha esposa, a Dan, né, e em 2015 ela assumiu de fato toda a parte de gestão ali administrativa e financeira do negócio. E a partir daí sim nós conseguimos decolar muito, mas muito rápido. Eu fiquei curiosa para conhecer a Dan, que organizou toda aí a parte financeira e fez vocês chegarem onde vocês estão. Ela tá por aí? Tá sim, vai ser um prazer te apresentar para ela. Vamos lá? Oi, Dan! Tudo bem? Bem. Tudo jóia! Quer dizer que você que organizou tudo aqui. Exatamente, alguém tem que organizar, né? Quero saber tudo. Como é que estava a situação quando você assumiu essa parte aqui junto com o Kleber? Então, o Kleber ele é muito da parte operacional, né? Então, toda a parte financeira e administrativa tava uma bagunça. E aí eu precisei organizar tudo, exatamente todos os processos eu precisei organizar. Como foram os primeiros passos? Então, fui organizar toda a parte de cliente,
Um ponto assim muito importante que ele sempre fez era ele sempre tinha cadastro de cliente, ali manual mesmo. Depois em seguida contratei um sistema, então consegui passar tudo para o sistema. Organizei toda a parte financeira, então vi o que tinha para pagar, o que precisava organizar ali, fui pagando. Agora conta de uma coisa inusitada, né? Quando a gente começou a trabalhar junto, que você começou a mexer lá nas coisas, o que é que você achava nas minhas gavetas, nas minhas roupas? Vários cheques de cliente que pagava e ele simplesmente deixava lá na gaveta. E aí eu falava, tá vendo, você deve tudo isso, você tem dinheiro na mesa e você tá deixando ele aí. Então eu comecei a mostrar pra ele, falou, ó, se você fatura tanto, você pode tirar X de Prolabore, então esse vai ser o que você vai viver ali na sua vida pessoal. E isso é da empresa. Então o que eu fiz foi fazer ele entender que primeiro a gente enriquece a empresa para depois a gente usufruir. Nós acabamos abrindo a nossa escola, a Unicomport Pet. Inclusive hoje, a nossa escola de curso online, nós já estamos em 6 países. Meu Deus! Em apenas aí 2 anos, estamos já em 6 países com nossa metodologia. Pessoas que têm creche, que têm hotel, brasileiros que estão em outros países que implementam aí, né, o nosso treinamento. Dan, me conta qual que é o faturamento hoje dessas duas empresas, da Comport Pet e da Unicomport Pet. Então, a Comport Pet esse ano a gente vai fechar em 3 milhões de faturamento anual. Que legal. E a Uni? Nós estamos em 2 milhões. 2 milhões de faturamento. Kleber do céu, pensa só, você lá com R$20, seus primeiros R$20. Os zeros não multiplicaram ainda. Faturando R$5 milhões somando as duas empresas hoje. Olhar nosso fechamento anual e ver esse faturamento, né? E ter lucro. Então, assim, é muito gratificante, né? Agora vamos falar, então, de precificação. Kleber, às vezes, fazia o trabalho até sem cobrar, né? Hoje, como é que vocês precificam os produtos, os serviços de vocês aqui dentro da Comport Pet? Então, os serviços da área pet, né, a gente precisa analisar ali tanto os custos fixos e os custos variáveis. Qual que é o maior erro na hora da precificação? Analisar os custos variáveis de forma errada. Né? Por exemplo, a gente trabalha com creche. Eu preciso saber exatamente qual o valor que eu vou gastar pelaquele cãozinho naquele dia. Diante disso, a gente faz uma pesquisa de mercado também e analisa para a gente poder chegar no preço final. Aqui a gente sabe quanto de petisco cada cachorro gasta em real. Então eu consigo pôr todos os meus custos e precificar. E aí essa parte ela cuida muito bem. E vocês têm momentos assim de sentar para fazer um planejamento juntos? Sim. Como é que é essa parte da rotina de vocês? Acho um ponto muito importante, inclusive a gente marca reuniões, né? Então assim, às vezes ele vem falar comigo, preciso falar de tal coisa. Não, a gente vai marcar uma reunião e vamos falar sobre determinado assunto para fazer planejamento, para avaliar a equipe, resultado, cliente. E foi que a gente entendeu, olha, nós precisamos de um horário de começar o nosso expediente como sócio, e um horário de começar o nosso expediente como casal, como marido e mulher. A gente precisa desses momentos, isso é saudável, né? Até porque se você não tá bem no seu pessoal, você não vai conseguir produzir ali para sua empresa crescer cada vez mais. E a rotina de vocês dois? Vocês fazem home office também ou estão aqui todos os dias? Não, hoje em dia a gente não fica aqui mais todos os dias, até porque a nossa empresa funciona, né? Que esse é o nosso objetivo como gestor, né? A empresa funcionar sem que você esteja lá todos os dias. Hoje a gente vem aqui na empresa mais ou menos umas 2 vezes na semana. E abriu uma vaga, como é que vocês fazem? Eu só contrato pessoas, principalmente para minha área, que não tem experiência em nenhuma outra empresa. Eu treino toda a minha equipe do zero. Então a gente fala muito que a gente contrata a personalidade, a gente contrata caráter e treina, né, o operacional ali. Qual que é a rotina hoje de um funcionário da parte que você faz a gestão? Então, a minha equipe ela é 24 horas. Então, são 3 turnos. Aqui, como é hotel, né? O mesmo sistema de hotelaria humana. Então, sempre a primeira parte do dia de cada um deles é verificar se está tudo em ordem, né? Nessa parte, limpeza, alimentação e água. E após isso, começam as atividades, as brincadeiras. E na sua parte, Dan? Eu tenho 2 meninas na recepção, uma que entra às 7 horas e outra que entra às 11 até fechar, que seria mais ou menos umas 7, 8 horas da noite. E aí, qual que é o perfil que eu preciso, né, dessas profissionais? Que elas entendam muito o cuidado. Às vezes o cachorro está aqui, ele está lá fora do Brasil, então a gente precisa ter todo esse cuidado de passar informações. Então, quando a equipe financeira, administrativa e comercial ficava aqui, eles não tinham muito foco, né? Porque o dia inteiro brincadeira, piscina, cachorro. E assim, não tem como, né, você ficar ali. Então, quando veio a pandemia, a gente deixou eles home office, super funcionou. Então, Dan, vou deixar você trabalhar agora. Tá bom. Kleber, eu quero conhecer o restante aí da Comport Pet. Vamos lá. Vamos lá? Prazer. Obrigada, Dan. Imagina.
O Kleber teve uma trajetória de vida bem desafiadora. Precisou sair de casa cedo e chegou a viver em situação de rua. Mas os melhores amigos do homem nunca o largaram. Foi através da convivência com os cães que ele aprendeu o ofício que hoje é seu sustento e paixão. Os obstáculos não pararam por aí. Depois de começar a trabalhar no mercado de pets, nosso empreendedor precisou lidar com a gestão financeira. Graças à sua persistência e ao apoio da Dan, esposa e sócia, Kleber conseguiu organizar as despesas e hoje tem um negócio em expansão. Uma virada cheia de percalços, sim, mas muito inspiradora. Nós precisamos amar sim, os animais como filho, mas respeitá-lo como animais. Quando você idealizou essa sede aqui, como que você imaginou a decoração, a divisão dos ambientes? Então, a questão de cores e tudo mais, depois eu comecei a estudar o que significava ali cada um, né? Então eu queria trazer sempre uma coisa mais alegre, mas sempre pensando mais pro animal. Nunca foi nada montado luxuoso, no caso, pro tutor. O que a gente sempre pensou o que eu posso proporcionar para ele que ele não tem dentro do apartamento, né? Kleber, como é que funciona aqui a logística, a dinâmica de atendimento ao cliente? Mas não o cliente pet, né? O cliente dono dos pets. Então, tem todo um processo, né, dessa comunicação comercial. Então, toda essa nossa comunicação, ela é via ali internet, né? Então, aí o tutor, que é responsável, né, pelo pet, ele entra em contato com vocês durante o dia para saber como é que tá o animal dele, como é que funciona essa dinâmica de contato com ele? Então, nós já temos uma programação de mandar tudo já em horários já programados. Então, a gente já manda já para todos. Como que é a sua estratégia, assim, de fidelizar um cliente que chega aqui pela primeira vez? Quando o cliente hoje procura a gente, ele já teve uma educação já nas redes sociais. Então, a gente consegue muito fidelizar pelo encantamento ali do cliente. O cliente ele tem uma experiência de ter o filho dele de 4 patas ali, sendo bem cuidado, e ele ter isso mesmo à distância, ele está acompanhando todo o processo. E você tem clientes, assim, muito antigos? Tem clientes que eu atendi os pais, agora já estou atendendo os filhos, né, que está indo morar sozinho e tendo o seu pet. Já teve algum pedido inusitado? Ah, sempre tem, né? Falando mesmo, criança. Tem várias crianças que vêm aqui e não querem ir embora, quer ficar com o cachorro. E tem mães que pedem, acredita? Deixa meu filho ficar aí também. Eu falei, não pode. E a gente explica, mas que é muita brincadeira. E, Kleber, vocês fazem aqui na Comporte Pet alguma iniciativa social? Nós temos duas iniciativas sociais. Temos uma ONG, tá, que eu sou um dos fundadores, que chama Moradores de Rua e Seus Cães. É uma ONG na qual a gente ajuda pessoas que moram em rua a cuidar melhor do seu pet. A ideia é levar esse conforto um pouco para os dois. Kleber, agora a gente vai fazer uma dinâmica. Prepare-se. Vamos lá. Eu não sou bom nisso, mas vamos tentar. Eu vou ler aqui uma frase para você e você tem que me responder de forma bem resumida com a primeira coisa que vier na sua cabeça. Tá bom. Então vamos lá. O segredo de um empreendimento de sucesso é... Nunca desistir dos seus sonhos e continuar sempre perseverando. Cliente feliz é cliente... Satisfeito. Uma frase de incentivo para quem está começando a empreender. Dê valor ao seu tempo, é o nosso bem mais precioso. Uma dica de ouro para quem está enfrentando um desafio e precisa dar a grande virada. Quando tem o desafio, eu falo que a gente está na metade do caminho. Logo após o desafio, vem aí a parte de sucesso e todo o benefício que tem em superá-lo. Um plano futuro aqui para o seu negócio. Abrir franquias. O que o Kleber de hoje diria para o Kleber de 10 anos atrás? Continue focado e estude mais. E o que o Kleber de hoje gostaria de ouvir do Kleber de 10 anos no futuro? Se imagina lá longe agora. Você chegou no seu objetivo. Muito bom. Um plano de futuro de curto prazo. A nova sede, a gente está construindo aí uma nova unidade, logo mais. Para quando é que está marcada essa mudança? Para daqui a 2 meses, 60 dias aí, a gente vai estar inaugurando a nova unidade, que ela vai ser a sede aí de todas as franquias. O que lá tem que aqui não tem? Ah, muitas coisas, muitas coisas. Primeiro que o espaço é o dobro, né? São 1.200 metros quadrados lá. E lá vai ter muita atividade, inclusive hotel para gatos. Olha a novidade aí chegando. E essa sede aqui? Essa sede aqui ela ainda está em discussão se vai ser a primeira unidade aqui da franquia, né? Ou não, se a gente vai entregar o ponto, ainda está em discussão e comercial.
Quando você me fala sobre franquia, você já está prontinho com todo o processo mapeado para franquear? Como é que está esse estágio? Tá tudo pronto já, todo o processo, tudo montado, agora mais resolução de documentações e algumas coisas burocráticas. Que dica que você dá para quem quer empreender no segmento pet? A gente sabe que você forma pessoas nesse sentido, né, diariamente. Quais são as dicas essenciais? Muitas pessoas acabam sempre o quê? Amando só o produto, né? E esquece de toda a parte de gestão, toda a parte burocrática que nós temos em abrir uma empresa. E muitas vezes eles não se sentem felizes porque achavam que era só jogar a bolinha pro cachorro e só brincar com eles. Eu comecei em 2010, era um cenário totalmente diferente do que é hoje. Hoje o mercado está muito mais competitivo. Então as pessoas que querem começar e quer fazer certo, ela precisa seguir ali todo um passo a passo, porque senão não aguenta e acaba ali fechando as portas em pouco tempo. E aí, Kleber, você tem propriedade para falar do que você está falando, né? Porque você cresceu tanto, deu uma virada tão sensacional na sua vida pessoal, na sua vida empresarial, né? Então, realmente, essa dica aí que você está dando, ela faz todo sentido. E aí, para marcar a participação do programa Conta Virada aqui pelo Comporte Pet, eu trouxe uma lembrancinha para vocês. Que lindo! Vocês deixarem aqui na Comporte Muito Pet. Com O certeza. episódio de vocês, com certeza, vai transformar a vida de muitas pessoas. Vamos tirar uma selfie? Claro, vamos sim. Então vamos, pra ficar bem bonita. Muito obrigado. Muito feliz. Obrigada. Obrigada, Ana. Siga aí firme. Tchau, gente. A melhor palavra que define o Kleber é resiliência. Ele nunca desistiu, ele sempre andou pra frente, adiante, perseverante. E ele caiu naquele lugar, naquele erro clássico que a gente vê contando histórias de empreendedorismo pelo país, que é de se apaixonar tanto pelo ofício, né, pelo produto, pelo serviço e esquecer da gestão. Mas não pode deixar a gestão de lado. A Dan chegou e fez toda a diferença e essa dupla avançou. Mas avançou tanto que hoje já tem um negócio de pet, uma franquia à vista, a plataforma de cursos online, nada para esse casal. Eu fico muito feliz de ver essa jornada crescente de um empreendedor perseverante que agora tem uma gestão eficiente. Enquanto isso, aproveite para assistir os outros episódios do programa Conta Virada. E se quiser saber mais sobre empreendedorismo, clica no link que está aparecendo na tela. Tchau, tchau! Mas eu não penso nesses aí, colocou a calcinha. Eu buscava um outro. Olha o tamanho desses cachorros. Vai, devagar. Manda ele sentar. Já aconteceu algum morder? Sim, constantemente.